Pessoal, eu sou a professora Ana Paula e vou estar mostrando para vocês como extrair curvas de nível a partir de modelos digitais de superfície. As curvas de nível, só para nós retomarmos aqui o conceito, elas representam a elevação, ou seja, a altitude do terreno, através de linhas. E essas linhas elas são constituídas por pontos de igual valor, igual valor de altitude no caso. Essas cotas, elas são acima do nível médio do mar. Então, no nível médio do mar, nós teríamos a chamada cota número 0. Então, eu tenho aqui, por exemplo, no meu lado esquerdo, uma montanha representada nessa imagem e, no meu lado direito, um conjunto de curvas de nível que me permite ter uma noção desse relevo. Então, eu tenho valores mais altos para valores mais baixos, variando aqui de 20 em 20 metros. Então, eu tenho de um ponto, de um cume, de uma montanha, até a sua base, do valor mais alto para um valor mais baixo. Então, eu consigo, a partir de um modelo de tal de superfície, extrair essas curvas de nível. Tá? Então, para exemplificar isso, no QGIS, nós vamos carregar um modelo digital de superfície. Então, eu tenho aqui um modelo para uma área que está localizada no município de Presidente Prudente, especificamente na parte urbana. Esse modelo ele está me mostrando que a altitude dessa região varia de 346 a 505 metros. Então, nós vamos extrair curvas de nível para tentar entender a variação do relevo nessa região. Uma coisa importante que nós precisamos considerar é a resolução do nosso modelo digital de superfície para entender a equidistância interessante para cada curva de nível. Tá? Então, aqui no exemplo que eu dei a vocês, nós temos uma equidistância de 20 metros, ou seja, a distância de uma curva de nível para outra é 20 metros. Tá? Aqui, pessoal, nós precisamos olhar primeiramente nas propriedades do nosso raster. Aqui em informação, nós temos a resolução desse raster. Então, nós precisamos checar aqui qual é a resolução espacial, qual o tamanho do pixel. Então, nesse caso aqui, nós temos 29,68, então aproximadamente 30 metros. Então, não faz muito sentido, cartograficamente falando, nós colocarmos uma equidistância muito abaixo desses 30 metros, porque aí nós estaríamos, como eu posso dizer, inventando dados. Então, um valor adequado para essa resolução espacial é trabalhar aí com 50 metros de equidistância, ok? Que vai dar em torno de uma escala de 1 para 50 mil esse modelo, tá? Para fazer isso, é bem simples. Em raster, nós vamos em análise, e nós vamos aqui procurar. Não é em análise, nós vamos em extrair contorno, tá? As curvas de nível estão, a opção é contorno. Então, nós vamos no menu raster e extrair contorno. Aqui ele vai pedir que eu indique um raster de entrada, no caso aqui ele já colocou. Aqui tem um valor padrão de equidistância, nós vamos alterar isso para 50. E nós vamos pedir que ele crie uma coluna na tabela de atributos desse arquivo vetorial que vai ser gerado e chame essa coluna de eleve, que aqui no caso ele coloca um acrônimo para elevação. Então, ele vai armazenar o valor de cada curva de nível, tá? A altitude. Aqui nós precisamos dar um nome para o arquivo de saída, então ele chama de contornos, Então, eu vou chamar de curvas, underline nível, sem acento, underline 50 metros, 50m, tá? Ele vai criar uma pastinha e vai colocar dentro dela esses arquivos. Desmarquem o arquivo de saída e executa. É um processo rápido, porque o exemplo que eu estou dando com vocês aqui é um MDS bem pequeno, tá? Então, quanto maior a sua área, maior vai demorar. Nós temos aqui para atualizar e veja que ele gerou aqui um arquivo agora vetorial. Então, se eu carregar esse arquivo, eu vou identificar as curvas de nível que ele gerou aqui, tá? Se eu posso mudar um pouquinho aqui a representação em propriedades, posso, por exemplo, colocar
aqui em um ocre, um pouquinho mais saturado. Então, nós temos aqui as curvas de nível equidistantes de 50 e 50 metros. O que é possível é também nas propriedades nós colocarmos um rótulo, pedir para que ele nos informe aqui, rótulo simples, naquela coluna elevação que ele criou, o valor dessas curvas de nível, tá? Então, observem aqui, vou pegar a ferramenta de zoom, que eu tenho aqui, ó, essa é a curva 400, essa já é uma curva 450 e assim sucessivamente, tá? Então, aqui nós temos curvas equidistantes de 50 e 50 metros. Talvez você fale, olha, mas poderia ser um pouco melhor essas equidistâncias, um pouco mais reduzidas, então a gente pode até fazer esse teste, tá, pessoal? Mas, de novo, não podemos trabalhar com equidistâncias muito, assim, inviáveis do ponto de vista da resolução do nosso raster, tá? Então, lá de novo em raster, extrair contorno, nós vamos pegar o nosso raster como entrada e vamos trabalhar com metade daquela equidistância, tá? Se temos uma resolução de 30 metros, vamos trabalhar aí com o próximo disso, 25 metros, tá? Aqui em salvar em arquivo, eu vou chamar de curva de nível, underline 25, ok? Desmarco a opção abrir arquivo e executo. Fecho, atualizo a minha pasta e aqui posso carregar. Então, nesse caso, só mudar um pouquinho a visualização aqui, em simbologia, vou colocar aqui em um azul, aplicar. Então, veja que ficou muito mais curvas, porque a gente trabalhou com metade da equidistância. Então, em relação àquelas curvas anteriores, ele também mapeou, só que ele, no azul ele colocou curvas intermediárias, que também ficou interessante para essa resolução aqui. Okay? Então, se eu pedir para mostrar os rótulos dessas curvas, aqui em rótulos, não está nada rotulado, eu quero que rotule, ou seja, que coloque o texto com base na coluna elevação. Vou colocar em outra cor aqui só para vocês verem melhor. Dá um aplicar. Então, veja, por exemplo, ó, que agora eu tenho a curva 425 aqui, que na anterior ela não está mapeada, tá? Então, para uma representação, um modelo de 1 para 30, um modelo com resolução de 30 metros, uma equidistância entre 30 e 25 metros ainda pode ser interessante, ok? Então, se nós olharmos a tabela de atributos desse layer, nós vamos ver que ele traçou um total de 393 curvas, no caso da equidistância de 25 metros, e para cada uma dessas curvas ele tem o valor da altitude armazenado, tá? A mesma ideia quando eu coloco para 50 metros, só que aí ele vai ter, obviamente, metade das curvas, tá? Ok, pessoal? Então, com isso, vocês aprenderam a extrair curvas de nível a partir de modelos digitais de superfície, usando o QGIS 3.10.